Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Vamos à aula de hoje de português, na turma do 4º ano, certo? Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu. Baixem as cabecinhas, fechem os olhinhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Lembrando sempre que tia Lânia continua com muita saudade de todos e que logo, logo isso vai passar e em breve estaremos juntos novamente. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, ok? Isso vai passar. Vamos à nossa aula. Hoje vamos ter um pouco de ortografia com as palavras com G e com J. As palavras com J, família já, Gé, Gi, Jó, Ju, o J maiúsculo, minúsculo. Algumas palavras com J, janela, jipe, jogo, juca, Jéssica, Japão, jaca, jornal, jumento, jurado, José, Joaquim, jeito, jararaca, jogando. E algumas com Gé e Gi. Gilete, gelo, gentil, gerente, girou, Gisele, gelatina, gelado, gema, geral, girar, gincana, gesso, gemada e Geraldo. E Diane colocou alguns exemplos aqui para a gente completar um G e J no meio das palavras. Porém, essas aqui são só no início. A gente vai ver também no meio das palavras. Vamos lá. Na palavra trajeto, J, sujeito. J, canjica. J, relógio. G, loja. J, página. G, regime. G, jangada. J, gigante. G, traje. J, gente. G, joia. J, viagem. G e viajar, J, certo? Aqui tem alguns exemplos para vocês observarem, certo? Trajeto, sujeito, canjica, relógio, loja, página, regime, jangada, gigante, traje, gente, joia, viagem, viajar, ok? Por hoje é só, minha gente. Vamos fazer nossas atividades, certo? Com todo carinho, com toda dedicação, caprichando na escrita, ok? E não esqueçam, certo? Se cuidem, se previnam, higiene suas mãos com frequência, certo? Utilizando sempre água e sabão. Ao sair, que utilize álcool e gel. E utilizem sempre máscaras quando andarem pelas ruas, ok? Um cheiro para todo mundo e até o próximo vídeo, certo? Olá, queridos meninos e meninas do 4º ano! Como vocês passaram festa? Comeram muita comida de milho, brincaram em família, se divertiram? Espero que sim, estou morrendo de saudade de vocês. A nossa aulinha de hoje é de História. É uma continuação dos assuntos que a gente já vem vendo.
sobre as expedições e a riqueza da nova terra. Lembra que eu já vinha falando para vocês sobre as expedições, que vieram várias nacionalidades para cá nas embarcações para buscar riquezas? Lembram qual é a primeira riqueza encontrada no nosso país? Acertou quem falou: pau-brasil. Pois é, o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada no nosso território. Antes do ouro, antes do diamante, antes das pedras preciosas, antes do café, o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada em nossa terra. Várias pessoas de várias nacionalidades vinham para o Brasil em busca dessa grande riqueza. Mas por que será que o pau-brasil gerava tanta riqueza antigamente? Vamos ver a história de dois amiguinhos que estão conversando sobre essa riqueza. Ele pergunta para ela: qual foi a primeira riqueza que os portugueses exploraram no Brasil na época do descobrimento? Muito fácil, né? Acabei de falar, a primeira riqueza foi o pau-brasil, uma madeira avermelhada de casca cor de brasa, ou seja, era uma madeira avermelhada como se fosse o fogo. E onde eles acharam essa madeira? Onde é que essa madeira era encontrada? Ela existia em grandes quantidades no interior da Mata Atlântica, no litoral brasileiro, ou seja, na Mata Atlântica, onde é imensa e tem uma diversidade enorme de vegetação, existia muito pau-brasil. Por que essa madeira era tão valiosa? Por que será que a madeira do pau-brasil gerava tanto dinheiro? Ora, ela era ótima para construção de navios, para produção de móveis e para fazer tinta. Então, antigamente, não havia meios de transporte como hoje. Avião, helicóptero, ônibus, carro. O meio de transporte mais utilizado era o navio. Então, o casco do pau-brasil, ele era feito com o casco do navio era construído com a madeira pau-brasil. Essas madeiras chegavam a ter 50 metros de altura. Imagine só, uma árvore com 50 metros de altura. Então, eram troncos enormes e ajudavam a fazer esses navios. Além disso, fazia móveis, árvores, camas, portas e também tirava dele a tinta. Tinta? Da madeira extrai-se tinta? Sim, era uma tinta cor de brasa usada para tingir tecido. Então, a tintura retirada do caule do pau-brasil servia para pintar tecidos, para fazer roupa. Então, veja como era importante o pau-brasil. Fazia móveis, fazia navios e a sua tinta ainda servia para tingir tecidos. Qual o interesse? Que interessante! A árvore era cortada, embarcada para Portugal, por isso não havia necessidade de os portugueses fixarem aqui no Brasil. Então, essa planta não era interesse dos índios. Os índios não viam o pau-brasil como um meio de gerar riqueza. Para ele era uma árvore normal como outras daqui. Então os índios cortavam essas árvores, colocavam os troncos nas embarcações e era levado para Portugal para vender na Europa.
Por isso não tinha necessidade dos europeus ficarem aqui. Eles cortavam a árvore e levavam para vender na Europa. E o que eles fizeram depois? O rei de Portugal achou que deveria conhecer melhor o Brasil e verificou se nele existiam mais riquezas. Então, enviou para cá 2 expedições, chamadas de expedições exploradoras, em 1501 e 1503. Então, essas madeiras eram sempre retiradas e levadas para Portugal. Mas chegou um tempo que Portugal começou a pensar: será que além do pau-brasil, no Brasil há outras riquezas? Porque aqui era uma terra não descoberta por outros habitantes, apenas os índios. Então ele queria explorá-la, ou seja, procurar outras riquezas. Foi aí que ele enviou outras expedições, que foi a expedição exploradora, que foi do ano de 1501 ao ano de 1503. Por quê? Ele podia dominar o espaço, o território, retirar o pau-brasil e levar para Portugal, e outros países que viessem para cá, aquele território já teria dono. Ou seja, outros lugares, outras pessoas não poderiam retirar o pau-brasil para levar e comercializar além de Portugal. Vejam só como os portugueses começaram desde o início a exploração do nosso território. Vejam a importância do pau-brasil na construção da nossa sociedade, na produção de riqueza, e como os índios não tinham interesse nessa árvore, ela foi de facilidade levada para outros países. Tinham índios que trocavam pau-brasil por espelhos, garfos, roupas, sapatos, ou seja, era o escambo, a troca. O índio achava interessante, nunca vi um espelho, mas a madeira servia de dinheiro. Então os portugueses trocavam com o índio para levar a madeira a baixo custo, mas ele iria vender na Europa muito mais caro. Então depois leiam o assunto no livro, façam as atividades. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, pergunta no Zap. E vão na escola pegar as tarefinhas da semana, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!